depende muito da estatura, não sei o que. Veja, o comprimento da passada depende de muitas coisas. A passada ela pode depender da estatura do indivíduo. Ela pode depender da flexibilidade do indivíduo, da mobilidade do indivíduo, da resistência à dor do indivíduo, da alimentação do indivíduo, do tipo da corrida e do preparo que o corredor tem. Isso que determina o comprimento da passada. O comprimento da passada é a extensão medida entre os metros do início ao fim de uma passada. Veja só, a frequência de passada é a quantidade de passadas que uma pessoa realiza por um intervalo de tempo. Veja só, eu pisei agora e depois eu vou e piso novamente. Isso é o quê? O comprimento da minha passada. É a distância entre meu pé tocou aqui e tocou mais na frente e pisou mais na frente. Vocês estão conseguindo entender essa parte? Vocês conseguiram entender? Deixa eu explicar de novo que eu estou preocupado se vocês estão entendendo ou não. Vê. A passada da corrida, ou a gente chama de pace não. A passada da corrida, ela como é que a gente diz que ela começa, que ela termina? Vejam só. Ela tem início na fase de apoio de um pé e ela termina na fase de apoio do mesmo pé. Eu pisei agora com o pé esquerdo, piso com o direito e quando eu piso com o esquerdo de novo, aí vai dar distância da primeira pisada com o pé esquerdo até a segunda pisada com o pé esquerdo. Aí eu consigo ver o comprimento da minha passada. Como é que a gente avalia isso? A gente pode avaliar isso por via de vídeo. Eu boto uma câmera na lateral e peço para o indivíduo correr. Ou eu pego uma cartolina, um papel em branco, boto no chão, pinto o pé do indivíduo, mando ele correr ou mando ele andar. E eu consigo ver o tamanho do comprimento da passada dele. Então, e como é que eu vejo então a frequência? Quantas vezes por minuto esse indivíduo deu o número de passadas? Veja só. Se, exemplo, Maria, ela tem uma passada de um comprimento de 1,5 m. E a frequência da passada dela é de, deixa eu ver, 10 passadas por minuto. Então vamos ver, vamos fazer o cálculo aqui para ver como é que ela está mais ou menos. Bom, vamos botar aqui, ó. Calculadora. Maria, ela tem um tamanho da passada dela de 1,5 m. E ela dá 10 passadas por minuto, vezes 10. Então, isso significa que ela desenvolve o quê? 11,5 metros por minuto. Então, a cada 1 minuto, ela percorre 11,5 metros. Vamos fazer outra. Vamos dizer que eu tenho uma passada de 1,80 m. Vezes, vamos dizer que eu consigo fazer 120 passadas por minuto. Então é vezes 120. Então eu consigo em 1 minuto percorrer 216 metros. Vamos fazer outro cálculo. Vamos ver que fulano, deixa eu ver, Paulo. Que Paulo, ele tem uma passada de 2,5 metros. E ele faz o quê? Tem uma frequência de 160 por minuto. Quer dizer que em 1 minuto ele corre 400 metros. Então isso é um cálculo que a gente consegue ver o quanto ele está percorrendo. Tá certo? Durante 1 minuto. Eu preciso saber quantas passadas ele dá no minuto e qual o comprimento dessa passada dele.
Vê só. Relacionado. F11. Por que não tá indo? F11. Pronto. Vê. Professor, eu quero correr mais rápido. Eu aumento o comprimento da passada, tá vendo em cima? Ou a frequência da passada? Depende do tipo da prova. Se a prova for de longa distância, geralmente a gente aumenta o comprimento da passada. Quando a corrida é de alta velocidade, os velocistas correm com médio pé ou antepé. Já em longa, geralmente é retro e médio, entra com calcanhar. Quando é velocidade, ela entra com a parte da frente do pé. Não sei se vocês já viram. Existem aquelas sapatilhas para os corredores de velocidade, aqueles que correm dentro do próprio estádio. Se vocês forem observar, na parte da frente existem os grampos e de trás não. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar a vocês. Sapatilha. Não, é com cravo. Vamos ver. Ó, essas aqui já tem, essa tem. Sapatilha. Atletismo. Profissional. Pronto, ó. Vejam. Tá vendo, ó? Elas têm o que? Cravos na frente. Não é essa aqui. Ela tem onde? Cravos na frente. Para quê? Para que na hora da corrida, que precisa de muita velocidade, aqui acho que vai dar para vocês olharem direitinho. Essa. Isso, vejam. Entendi. Vê. Tá vendo? Ela tem cravo aonde? Na frente. Atrás eles têm? Não. Por quê? Porque corrida de maior velocidade aumenta a frequência da passada e não a passada. Por quê? Está relacionado para que ele não perca tanta força, tanta aceleração. Na hora que a gente corre aumentando a frequência, a gente perde aceleração. E na hora que a gente corre com antepé, que quer mais velocidade, a gente não perde tanta aceleração. E quando a gente entra com calcanhar, médio pé e vai para antepé, a gente perde a aceleração nisso. Mas quando eu já entro com médio pé e vou para antepé, eu não perco tanta aceleração. Então vamos aqui dar uma revisada bem rápida para falar novamente. Vê só. F11. Corrida de calçado esportivo. Corrida de rua ela está sendo muito popular. E ela pode ser usada para prova de corrida de rua. São aquelas que a gente vê aqui na cidade, tem muitas. Ou de forma competitiva. E é importante o quê? Conhecer o movimento por meio de eletromiografia, cinética e a cinemática. Conhecimento que da técnica, para que a gente possa evitar somente os erros extrínsecos por conta de excesso de treino, de carga. Precisamos também entender os fatores intrínsecos. E sobre o calçado, uma coisa que eu falei até agora para vocês, que existem duas linhas. A linha que o calçado ele maqueia tudo o que está acontecendo. Maquiando, eita, estou sentindo pouca dor agora, então eu vou continuar usando. Você vai ficar dependendo desse calçado, porque o calçado não vai estar gerando dor durante a sua corrida, porém, ele vai estar viciando o seu pé para ficar dependendo desse calçado e não quer dizer que ele vai estar protegido. Tirou o calçado, você se machuca. Ou a linha que diz que o calçado ele é feito para evitar lesões baseado no torque. Eu acredito na primeira linha. Mais adiante, existe aqui a fase de apoio, balanço e aérea.
A fase aérea é a que diferencia a corrida do ambular, da marcha e do caminhado. Fase apoio é quando meu pé está em contato com o solo, ele toca no solo e me empurra. Fase de balanço, quando ele está empurrando, acontece o quê? O pé ele é direcionado para frente e para cima, fazendo uma flexão tanto do quadril como do joelho. E a fase de balanço é quando troca. Se eu estou com o pé esquerdo, ele está levantando, o pé direito está abaixando. Isso é a fase de balanço. É a troca entre os membros. E a fase aérea é quando os dois pés não estão tocando aonde? No chão. Aí eu mostrei também. Cadê? O que é antepé, médio pé e retropé. E relacionado ao que é comprimento da passada e frequência da passada. O comprimento da passada é uma distância onde o primeiro pé, se é direito ou esquerdo, tocou. Aí toca o outro pé que não tinha tocado no chão e novamente o outro pé toca. Então isso é o comprimento. Exemplo, toquei o pé direito, depois eu toco o esquerdo e toco novamente o direito. Então esse é o comprimento da minha passada. Frequência de passada é quantas passadas eu dei durante um minuto. Professor, eu posso saber durante um minuto quantos metros eu percorro? Sabe? Como? Você descobre o comprimento da passada e quantas passadas você dá durante um minuto. Como é que eu descubro o comprimento da passada, professor? Você pode filmar o indivíduo correndo de forma lateral. Você tem que filmar de forma lateral, porque é pelo eixo que se filma, já que a corrida é realizada no plano sagital, eixo lateral, onde acontece flexão e extensão, tanto do quadril, joelho e tornozelo. Então você tem que filmar de lado. Se eu filmou de lado, você consegue ver o comprimento da passada. Ou também, filmando de lado ou não, você bota um papel branco bem grande e pede para a pessoa correr. Geralmente bota uns 15 metros, ou 10, 6, o que você tiver. Pinta o pé do indivíduo, ele vai correr e vai melar o que é a cartolina, o papel. É só você ir lá e medir. E a frequência de passada, você tem que filmar esse indivíduo durante um minuto e ver quantas passadas ele vai dar no decorrer do caminho. Como é que eu vou descobrir quantos metros ele percorreu em um minuto? A média. Vê que ele tem uma passada de... sei lá, uma passada de 1,60 m. Ele tem uma passada de 1,60 m e ele tem 145 de frequência por minuto. Então, durante um minuto ele percorre 232 metros. Professor, e aí? Como é que eu faço para aumentar minha velocidade? Depende do tipo da prova. Se é geralmente de longa distância, não é uma prova muito rápida, mas de resistência, eu aumento geralmente o comprimento da passada. Se é de mais velocidade, eu quero a frequência. Professor, mas se for uma de longa velocidade, uma de longa distância, e não falta 500 metros, eu vou dar um sprint. Eu vou aumentar o comprimento ou a passada? Vou aumentar o comprimento ou a frequência? A frequência, porque eu quero mais velocidade. Porque lembro que quando eu entro com médio pé e saio com antepé, eu perco menos aceleração. Mas quando eu entro com retropé ou calcânio, aí eu calcânio, médio pé e antepé. Aí eu perco mais aceleração. Então por que tem calçados que tem grampos na frente? Aqui, ó. Que já sabe que ele pisa com o antepé e eu coloco grampos na frente porque auxilia. Mas professor, o senhor não disse que sapatos atrapalham? Estou falando relacionado à pronação e supinação. Esse sapato aqui ele não tem nenhuma modulação relacionada a, pelo menos eu acho, que esse não tem. A supinação ou pronação. Estou falando a retro, médio e antepé. Então aqui no antepé, que é a parte da frente do pé, tem os cravos, os grampos, que é para ajudar na velocidade, porque vai dar mais atrito, mais aderência na pista. Não sei se vocês já foram numa pista de atletismo. Tem a pista de atletismo lá em Santos Dumont, em Recife, que é uma pista toda azul, parece até, ela é meio arenosa. Então quando eu estou com esse grampo, piso lá e empurro, ele me dá mais aderência.